Seleção Brasileira. Veja só o tom das manchetes para falar do jogo entre Brasil e Chile, que o Sport TV transmite para todo o Brasil, o último teste antes da Copa das Confederações. O Globo destaca que é a última chance. Amistoso da seleção com o Chile hoje no Mineirão será derradeiro teste para Felipão definir quais jogadores chamará para a Copa das Confederações. A lista sai no dia 14 de maio. As manchetes são todas muito parecidas. Na Folha de São Paulo, o Brasil estreia em estádio da Copa no último teste antes de torneio, referindo-se aí à Copa das Confederações. Não é só a seleção que estará em teste, o Mineirão também. Na 0 hora, o Horizonte de Scolari, manchete brinca com o nome da cidade do Mineirão, com o seguinte destaque: nada é definitivo para a Copa, mas muito pode ficar resolvido. Estádio renovado com seleções em campo e mobilização total da cidade. O Povo do Ceará. Amistoso tira dúvidas. Felipão faz o último teste antes da convocação para a Copa das Confederações. Vamos ouvir o Luiz Felipe Scolari, que você vê na foto ao lado do Parreira no jornal O Povo, falando sobre as dúvidas dele. Depois a gente mostra os jogadores que estão à disposição do treinador para o jogo de hoje e tenta aqui definir quais são, afinal, as últimas dúvidas de Felipão. Por hora, vamos ouvir o treinador da seleção brasileira. Minha maior dificuldade neste momento provavelmente sejam duas ou três posições onde eu tenha 3 para 2 posições. Quais as posições? Algumas. Ronaldinho leva vantagem agora porque jogou contra a Bolívia e leva vantagem amanhã porque também vai jogar novamente com o Chile e vamos ver o seu desempenho. O Jadson foi muito bem no jogo lá. E se ele repetir amanhã, é possível que o Jadson seja convocado e algum outro que jogue já tenha jogado 20 ou 30 jogos, não seja. Faça um jogo só e seja como o Polga, como o Gilberto Silva e eu traga normalmente para a Copa das Confederações. Da Europa eu tenho que decidir sobre um jogador. Tá? Dentro daquelas posições que eu já disse. Tenho 3 para 2. O Felipão adora brincar com a imprensa. Claramente ele estava ali com prazer ali, porque ele sabe que em programas como Redação a gente vai passar o dia, o mês debatendo sobre quais são as 3 posições que ele tem dúvida e qual é o tal jogador da Europa. Eu não tenho a menor ideia, não vou cair na pilha do Felipão, mas eu já repasso a pergunta para vocês. Vocês se arriscam a dizer quais são as 3 posições? Eu acho que o jogador europeu é o Kaká mesmo. Porque você tem... Eu acho que assim, a seleção já tem uma base titular, né? Júlio César, Daniel Alves... Isso, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo, Paulinho, Ramires. Aí na minha cabeça Peraí, calma, você está afirmando um negócio que eu não sei se é eu acho que nesse momento o Fernando é titular absoluto, é o primeiro homem de meio campo. O Felipão se deliciando agora em Belo Horizonte, meu Deus, controle remoto. Atingir meu objetivo. Se ele botar Paulinho, Ramires e Fernando, não. Mas enfim, na minha cabeça, Paulinho, Ramires, aí Oscar. Na sua ou na cabeça na minha cabeça, e acho que não sai muito disso. Digamos que o R2 aí. Oscar. Na minha cabeça, Lucas, mas aí o Filipão não quer isso. Neymar e Fred. Então, assim, a gente vendo esse jogo, essa escalação provável de hoje, tem 2 caras aí. Paulinho, ok? Paulinho, ok. Paulinho e Neymar. Acho que quando ele fala 3 para 2 esse quarto homem da zaga, que pode ser Dedé, pode ser Hever, pode ser algum outro que... Embora o momento esteja muito mais para o Dedé, até pela questão do Hever, até pela questão física do Dedé e pelo futebol que o Hever vem jogando nesse ano. E esse perigo ainda do Dedé com essa questão jurídica do contrato dele. E no meio campo, que eu acho que é Ronaldinho, Gaúcho, Kaká. Eu acho que a zaga é essa aí mesmo. Dante e Hever, Thiago Silva e Davi Luiz, são os 4. E lá na frente, acho que ele está querendo escolher quem vai ser o reserva do Fred. Sim, Damião já foi testado, Isso, Luiz Fabiano já foi testado, Pato já foi convocado. Então há essa dúvida no ataque sobre quem seria o reserva do Fred. No ataque, no meio e na defesa. O time que entra em campo hoje, provavelmente, se você imaginar que vai entrar em campo um time com Diego Cavalieri, é um goleiro que provavelmente tem 90% da sua vaga no grupo assegurada, mas o goleiro titular é o Júlio César. Na lateral direita, ao que tudo indica, começa o Jean.
Eu acho que... Porque o titular é o Daniel Alves e essa convocação tem só jogadores que atuam no Brasil. Exatamente. Você quer, antes de escalar, vamos ver os jogadores que estão com o Filipão? Então vamos ver os jogadores que estão com o Filipão, reiterando mais uma vez que para esse jogo com o Chile, só jogadores que atuam no futebol brasileiro. A convocação do Filipão tem os seguintes jogadores. O Jefferson, goleiro do Botafogo. O Diego Cavalieri, do Fluminense. Marcos Rocha, do Atlético Mineiro, na lateral direita. André Santos, na lateral esquerda. Dedé, zagueiro. Henrique, zagueiro do Palmeiras. Hever, zagueiro do Atlético Mineiro. Paulinho, meio-campo do Corinthians. Ralf, meio-campo do Corinthians. Fernando, volante do Grêmio. Jean, que está no meio-campo, mas pode ser utilizado na lateral. Jadson, meia do São Paulo. Ronaldinho Gaúcho, meia do Atlético Mineiro. Alexandre Pato, atacante do Corinthians. Leandro, atacante do Palmeiras. Neymar, atacante do Santos. E Leandro Damião, do Internacional. Osvaldo, atacante do São Paulo. E é isso. São os jogadores que o Filipão tem. Agora você pode escalar de acordo com o que a gente viu. O que eu ia colocar é o seguinte. Eu queria, na verdade, colocando, com base no time que deve começar o jogo, quantos jogadores estarão disputando alguma coisa individualmente nesse jogo. Mas vamos dar a escalação, então, que você estava provavelmente vendo. Vai ter Diego Cavalieri, que é um goleiro com praticamente vaga assegurada no grupo, já que o titular é o Júlio César. O Jean, esse vai estar colocando alguma coisa em jogo, sim. Eu acho que existe na cabeça do Filipão uma dúvida. Se ele leva 4 laterais, nesse caso ele levaria Daniel Alves, Marcelo, provavelmente Felipe Luiz, se ele leva um quarto lateral ou se ele leva o Jean, que pode ser usado como lateral ou como volante. Eu acho que isso é uma opção e o desempenho do Jean nesses jogos como volante, como lateral, vai estar sendo observado. Na zaga, Dedé e Hever. Acho que os dois que devem começar hoje como titulares, disputam um lugar no grupo, a quarta vaga da zaga, já que Thiago Silva, Davi e Dante parecem definidos. André Santos deve começar o jogo na esquerda. Acho que não disputa absolutamente nada. Acho muito difícil que ele esteja no grupo da seleção para alguma coisa. No meio deve ter Fernando como primeiro volante, esse apenas para confirmar a sua condição de titular hoje na cabeça do Filipão. Paulinho também jogando para confirmar uma condição de titular com o Filipão. Jadson, que eu acho muito improvável a presença dele no grupo, lembrando que ali o meio-campo ainda tem, além do Oscar, que eu acho que hoje é um jogador que o Filipão escala em qualquer condição, ainda tem a possível entrada do Ronaldinho Gaúcho, que é o outro meia que vai começar jogando hoje, muito favorito para ficar com a vaga na competição com o Kaká, e você ainda tem ali Lucas, Hulk, jogadores que compõem o meio-campo e que estão um pouco à frente. Acho difícil que sobre uma vaga para o Jadson. E o Hernanes, que eu acho que é uma outra dúvida de europeu que o Filipão tem como meia e como segundo volante. E no ataque o Neymar, que é titular absoluto, e ao lado dele deve jogar o Pato ou o Damião, que estão disputando uma vaga de reserva do Fred. Então eu acho que tem as disputas, os objetivos individuais, acho que são a grande atração desse jogo de hoje. Agora, ontem no Redação Sport TV, o Diogo Olivier fez uma lembrança de um amistoso de 2001, Brasil e Islândia, time comandado pelo Filipão, às vésperas ali de formar o seu grupo para a Copa de 2002. Na época, o Juan era um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. O Juan foi mal no primeiro tempo, deixou o time para a entrada do Anderson Polga. O Anderson Polga, que era zagueiro do Grêmio, marcou 2 gols naquele jogo. O Gilberto Silva, que também era até então considerado um jogador improvável numa Copa do Mundo, marcou um gol também. E naquele amistoso que parecia insosso, sem nenhuma importância contra a Islândia, estes 2 nomes, além do Kaká, que era um garoto total ainda, tiveram seus passaportes carimbados para a Copa do Mundo do Japão e da Coreia. E o Filipão, na entrevista que concedeu mais tarde, parecia até ensaiado com o Diogo Olivier, ontem, lembrou desse jogo e lembrou que num jogo, numa partida, alguns jogadores podem sim definir a sua vida. Então é possível que no jogo de hoje, esses jogadores que pela lógica, eles sejam improváveis numa convocação de Copa das Confederações, é possível que num jogo eles aproveitem a chance e convençam o Filipão, porque isso já aconteceu na história da seleção brasileira com o Luiz Felipe Scolari. Por exemplo, eu, no lugar do Filipão, hoje, já que ele já observou o Jean como lateral, já teve algumas oportunidades de estar com o Jean,
Eu, por exemplo, hoje talvez começasse com o Marcos Rocha, que é um jogador que vem jogando muito bem no Atlético, é um lateral, e ele, talvez fosse interessante ele ter um pouco mais de tempo para observar um jogador que é da posição, talvez como uma quarta opção ali para as vagas na lateral. É exatamente o que você falou, Mansuta. Se a gente entrasse na cabeça do Filipão, assim, o que eu quero? Eu quero ter um jogador versátil. Aí ele vai de Jean. E aí não adianta a gente criticar, porque é o seguinte, o Brasil já teve Edinho, que era zagueiro na lateral esquerda, já teve Piazza, que era volante, atuando como zagueiro em 70, então isso não é nenhuma heresia, não vai dar certo. Agora, se ele quer, vou levar 4, como dizem, né, os especialistas, aí ele bota o Marcos Rocha, que também está muito bem. Então, acho que assim, vai ver o que o Filipão quer. Agora, eu ainda acho assim, e aí não é culpa do Filipão, é culpa de tudo que aconteceu recentemente no futebol brasileiro, uma pena que, assim, há 15 dias de uma convocação, a gente ainda chame um jogo de teste. Não, mas para quem assumiu outro dia, que nem o Filipão, se fosse humano, acho que não seria teste, mas o Filipão assumiu agora, né? A gente também reclamou muito da questão da gente não conseguir ver uma seleção pronta. Eu acho que... Eu não quero dizer se é mano, se é... mas a mudança de trabalho... ter a seleção pronta, ele acabou de assumir. O Filipão tem 3 jogos. Eu não acho que a culpa é do Filipão. Eu acho assim, pena que a coisa encaminhou de uma forma em que hoje, há 15 dias de uma convocação da Copa de Federações, a gente ainda fala em teste. O mais fantástico que o futebol brasileiro consegue é nós estamos a dias da Copa das Confederações, da convocação para a Copa das Confederações, e o treinador da seleção, que vai fazer essa lista, fará hoje seu 4º jogo, né? O 5º jogo, se você considerar o jogo com a Bolívia, que foi quase um jogo de última hora, mas vai fazer hoje seu 5º jogo à frente da seleção. E ele vai ter que convocar a seleção para a Copa das Confederações. Ronaldo... agora é comentarista da TV Globo, comentarista convidado da TV Globo, então as pessoas vão se habituar a cada vez mais a ouvir o Ronaldo dando pitaco sobre a seleção brasileira. Ele estava num evento na Espanha ontem, falou sobre a seleção brasileira e também sobre a seleção espanhola para os espanhóis. Vamos abrir aspas para Ronaldo Fenômeno aqui no Redação Sport TV. Claro que Scolari no está preocupado con España porque tiene que preocuparse mucho más con el Brasil, que no está jugando bien, y yo me preocuparía mucho con España. Tiene un equipazo. Você vê que os espanhóis, a gente ainda desperta tanto respeito que eles queriam saber se a seleção espanhola preocupa o Brasil, mas o Ronaldo foi muito bem, que a gente tem que primeiro se preocupar aqui com os nossos problemas mais mundanos, para depois chegar nesse estágio aí. Eu tenho uma impressão de que não é o melhor o clima não é o mais leve do mundo entre Ronaldo e Filipão. O Ronaldo deu uma entrevista recente ao Globo, a Carol Knoploch, em que ele coloca alguns treinadores, 2 ou 3, inclusive o Tite, na lista de preferências dele, antes de citar o Filipão. E na segunda-feira o Filipão dá uma entrevista à Folha, ao Martim Fernandes, em que ele fala... o Ronaldo recentemente colocou as preferências dele de técnico, já fez as escolhas dele. Me soou uma certa resposta com algum grau de ressentimento. Algo me diz que o ambiente não é o mais leve do mundo entre os dois. Aliás, uma diferença do Mano para o Filipão é que o Filipão faz questão de responder a tudo e a todos, né? Respondeu o Pelé outro dia, agora responde o Ronaldo. O Mano era mais, deixem que falem.